A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Salmos 34, do 1 em diante. Salmos 34, do 1 em diante. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharão para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus aqui nos fala, né? Que se nós buscar o Senhor, Ele há de agir em todas as causas que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos, desde uma porta de emprego a uma cura, que o Senhor é fiel para curar, para restaurar. Nós sabemos que a medicina foi constituída por Deus também para tratar, mas sabemos que o Senhor Jesus também ainda age na terra curando as enfermidades. Pois é necessário buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A palavra de Deus é bem clara, pois sem o Senhor Jesus na nossa vida, nós não conseguimos alcançar a vitória. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As aflições deste mundo, Jesus disse que nós teríamos que passar por grandes aflições, mas se você estiver obedecendo a palavra de Deus, buscando a obediência dela, o Senhor te livrará de todas elas. Ele te guardará, e aí nós devemos confiar plenamente no Senhor, e Ele agirá em todas as áreas da nossa vida. Aqui no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? Então assim o Senhor promete não nos faltar nada, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Porque a nossa carne, meus irmãos, é atribulada. Se nós não tiver Jesus na nossa vida, nós vamos ficar sempre correndo atrás das coisas deste mundo. Por isso é necessário buscar o reino de Deus. A sua santa palavra, que ela é fonte de vida eterna. Ela é paz de espírito. Ela é calma, mansidão, domínio próprio, temperança, para que nós possamos, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. E assim é necessário, meus irmãos, buscar o conhecimento da Bíblia Sagrada, porque o Senhor é fiel e justo para aqueles que o amam e obedecem à palavra dele. Aqui em Mateus 6:33 está escrito assim: mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, que for da vontade de Deus, pois Deus não dá aquilo que queremos, é aquilo que precisamos. E assim Deus fará para nós aquilo que nós precisamos. Ele sabe das aflições que você passa, do que você necessita, do que eu passo, do que eu necessito. Então é necessário descansar no Senhor, pois Ele é justo e verdadeiro. E assim Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Eu mesmo, meus irmãos, quando eu cheguei na presença de Deus, eu estava com uma dívida de 60 mil reais. Então ali eu fui buscando ao Senhor, fui frequentando os cultos e através da palavra a fé veio sendo edificada dentro de mim. E Deus foi trabalhando na minha cura, na minha libertação. E assim, aos poucos, o Senhor foi trabalhando nas minhas dívidas e me ajudando a pagar. Mas assim como teve aqueles 10 leprosos e só um voltou para agradecer o Senhor, eu fui aquele passei por batalhas, lutas, mas fiquei nos pés do Senhor.
Teve tempos de desanimar? Sim, teve. Teve tempos de parar, voltar para trás? Sim, teve. Eu até saí uma vez da presença de Deus e para voltar só a misericórdia de Deus, né? Graças a Deus consegui voltar. E por isso é necessário ficar na presença do Senhor, meus irmãos, e Deus vai trabalhando nas nossas finanças. Eu tinha perdido meu INSS, estava com a vida toda amarrada. Então assim eu confiei no Senhor, na minha pouca fé, na minha pouca força, mas o Senhor foi agindo na minha vida. E assim como aquele leproso que voltou para agradecer, assim foi eu, graças à misericórdia de Deus, nos alcançando a cada dia. Ele vendo aquele pouco de fé que eu tinha e eu buscando, e Deus foi trabalhando. Graças a Deus, hoje eu não devo nada daquela dívida que eu tinha. Jesus trabalhou, me libertou daquela dívida e fez muito algo a mais pela minha vida. Então é bom e maravilhoso estar na presença de Deus, e Ele vai nos libertando desse mundo de trevas, de pecado, e nos limpando, nos lavando para ir morar na glória com Ele, porque Jesus está voltando e Ele quer nos levar para morar com Ele. Mas é necessário, meus irmãos, buscar o conhecimento da Bíblia Sagrada. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Se você não tem condições, ore a Deus para que Deus prepare alguém para te dar uma, porque Deus é fiel. Teve casos de uma mulher que estava orando, pedindo a Bíblia para Deus, e Deus preparou de eu dar uma Bíblia para ela. Então Deus toca no coração das pessoas para comprar uma Bíblia para dar. Então, se você não tem condições, ore a Deus para que Deus prepare alguém para te dar uma Bíblia, né? Porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Porque não adianta você falar que você é de uma denominação, de uma igreja, e se você não lê a Bíblia, meus irmãos, muitos estão enganados dentro das igrejas. Por quê? Porque muitos pastores, líder espiritual, padre, têm deixado de pregar a verdade do Evangelho. Porque muitas das vezes a ordem vem lá de cima para que ele não fale a respeito daquilo que pode espantar a alma, né? Deixa de pregar a verdade do Evangelho, né? Pois aqueles que buscam a salvação, o Espírito Santo, ele vai guiar aquela pessoa na verdade. Então a verdade vem, confronta, mas se ele quer ser liberto, ele vai manter a presença dele na igreja, na presença do Senhor. Então por isso que os líderes espirituais não devem, pastores não devem temer em perder aquela alma, pregar com amor, lógico, mas com a justiça de Deus, que é a palavra viva, a palavra da santificação, doutrina, que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia mesmo diz que nos fins dos tempos seriam como chões nos ouvidos a sã doutrina do Senhor. Muitos não querem aceitar, não querem obedecer e negam e vão por uma igreja de porta larga, igreja preta. Deus não está nisso. Não sei por que eles pintam a igreja de preta. Para mim, aquilo é de trevas, porque quem que gosta de escuridão? É o diabo. Quem vive na luz, gosta da luz. Então, cuidado para você não sair de uma igreja que prega a verdade e ir para uma igreja de porta larga. Uma igreja que não prega a verdade do Evangelho, não prega a santificação, que você pode ficar do jeito que você está e que Jesus só quer teu coração. Mentira do diabo. Então, Jesus não quer só teu coração, Ele quer teu corpo inteiro. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então nós temos que ser santos, santificados pela palavra de Deus. Então nós temos que ficar na verdade, buscando o conhecimento da verdade, orando, pedindo para o Senhor. Senhor, me mostra a verdade, porque João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então o diabo, meus irmãos, ele é astuto e mentiroso. Ele, no mundo espiritual, ele tapa nossos olhos para que nós não venhamos enxergar a verdade do Evangelho. Então ele vem colocando o engano, a mentira, a cegueira espiritual. Mas se você buscar e pedir para o Senhor, Jeremias 33:3, clame a mim, que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então muita coisa oculta que nós não sabemos, muitas estão na Bíblia Sagrada e muitas coisas são espirituais, e o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Porque tem coisas, meus irmãos, tem pessoas pregando mesmo na internet, cuidado com falso profeta, espírito enganador, cuidado com profecia mentirosa, meus irmãos, cuidado com a pessoa que diz, assim diz o Senhor,
e aquele não está obedecendo o mandamento de Deus, o diabo usa a boca dele para ser pedra de tropeço. Muitos nesses tempos atuais têm tropeçado em relação a sentimento, a casamentos, que não é Deus que está falando, é o diabo que está usando aquela pessoa para ser pedra de tropeço. Muitos estão ansiosos por um parceiro, por uma parceira, e esperando no Senhor, e o diabo vai jogar vários laços para que você caia, porque ele sabe aonde é a tua fraqueza. Então cuidado, cuidado, peça sempre confirmação para Deus, se aquela pessoa é de Deus para você, porque Deus, quando ele prepara uma pessoa, ele te põe em paz, e é do céu. Mas antes disso você vai passar por muitas lutas, muitas aflições ainda, porque Deus tem que te provar teu coração, ver se você está limpo mesmo, você está liberto. Pessoas do teu passado vão vir até o teu encontro, e Deus, para aquela promessa que Deus te fez se cumprir, você tem que renunciar. Pessoas do teu passado, namorada antiga, pessoas do teu relacionamento antigo, para que você venha tropeçar. Então cuidado, cuidado, que nem todos que estão na igreja é de Deus, viu? Cuidado, cuidado, que eu mesmo estava numa igreja, num tempo, e tinha uma moça dando de cima de mim, e Deus me mostrou ela em sonho, era um laço de pombagira. Então cuidado, meus irmãos, não é por qualquer uma, você está orando pedindo um parceiro, uma parceira para Deus, não é qualquer uma que vai chegar até você. Peça confirmação para Deus, peça confirmação na palavra. Quantas vezes eu pedia confirmação na palavra e Deus falava, não, eu não estou nesse negócio, não é eu, é o diabo armando armadilha para você. Porque, meus irmãos, muitos têm chamado cargo de liderança. Você acha que o diabo vai deixar você chegar até aquele cargo? Ele vai lutar contra, mas se você for fiel à palavra de Deus, pedindo confirmação para o seu pai, ele é fiel para te guardar. Então, vários laços o diabo armou para mim, como José no Egito foi armado uma armadilha da mulher de Potifar. E ali ele era fiel a Deus, ele fugiu. Então, vigiar e orar para que não caia em tentação. Não saia de casa sem orar, pedindo para Deus blindar tua mente, teu coração, os teus olhos. Não saia de casa sem oração, porque o diabo arma estratégias para te derrubar, para me derrubar. Seja vigilante, meu irmão. Você sai de casa todo dia para batalhar, para guerrear. Você não sai para trabalhar só. Você sai para guerrear. O diabo está solto no mundo. Satanás está solto na terra. Tanto através do celular também. Ficar vendo vídeos no YouTube que não edifica. E ali dentro daquele vídeo está mostrando às vezes mulher seminua, homens quase pelado. Então cuidado com teus olhos. Os olhos os olhos é lamparina do corpo. Se teus olhos forem bons, teu corpo é luz. Se teus olhos forem maus, teu corpo é trevas. Então cuidado, vigia com o que você está vendo em rede social. Rede social, armadilhas, ciladas. Então cuidado, eu mesmo tinha Facebook, Deus falou para mim, apaga o Facebook, é uma porta aberta para te destruir, para te derrubar espiritualmente. Eu apaguei e hoje eu só tenho o WhatsApp, que eu preciso, né, para clientes, e o YouTube, mas mesmo assim vigia, meus irmãos. Cuidado, o diabo não brinca. Ele te lança no pecado, você fica amarrado espiritualmente. Depois não tem força para orar, para buscar o Senhor por causa do pecado que amarra, te prende. Então vigia. Nem todos que estão chegando até você é de Deus. Às vezes é laço do diabo. E Deus dá sonho enganoso para pessoas. E você tem que estar firmado em Deus. Firmado em Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de te deixar enganado. Pois Ele é fiel. Ele é fiel. Antes de acontecer tal coisa, Ele te mostra. Então seja fiel a Deus, que Ele não te deixa enganado. Seja fiel a Deus. Ore sempre pedindo ao Senhor te guardar, me guardar, porque todo dia nós saímos de casa para batalhar. É uma guerra espiritual. É uma guerra. E sempre está pedindo perdão para o Senhor daqueles pecados que
você lembra e aqueles que você não lembra mais. Porque o diabo, meus irmãos, se tem um que persevera pela tua alma, pela minha alma, é ele. Ele quer a todo custo nossa alma. Então nós temos que ficar firmados na presença de Deus, guardados pelo Senhor. Mas buscar, ler Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, ela é um fogo. Ela queima o poder maligno. Você vê vídeo de manifestação, eu sempre posto aqui no meu WhatsApp, vídeo de libertação, pessoas manifestadas com demônio, pegando esmalte na mão, imagem de santo na mão, e ele fala, é dele, é meu. Como se fosse pegar a caneta aqui. A imagem de escultura, esmalte, batom, ele pega na mão, ele fala, é meu, foi eu que criei. E aí o pastor fala, pega a Bíblia Sagrada, pega ela na mão. E ele fala, não, eu não posso pegar. Ela tem fogo, ela queima. Eu não posso pôr a mão nela, que me queima. Porque ela é a verdade do Evangelho. E se você lê Bíblia, você queima as astutas ciladas do diabo. Então leia a Bíblia, leia cada dia mais, pedindo para o Senhor te revelar a palavra. E Ele vai te libertando, vai arrancando uma cegueira espiritual da tua vida, como Ele tem feito na minha. E não tem revelação melhor do que a palavra de Deus, meus irmãos. Amém? Esta é a palavra de hoje. Guarda esses mandamentos e ensinamentos. E guarda essas palavras que Deus fala. Tenha fé. Deus há de te honrar. Mas seja firme, seja constante, seja corajoso. Em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.